Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias 29. Inicialmente nós vamos ler só o verso 13. Mas eu peço que você continue com sua Bíblia aberta. Jeremias 29, verso 13. Posso ler? Eu espero. Jeremias 29, 13. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar pelo dia de hoje. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, de termos comunhão com os nossos irmãos, de sermos edificados pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo, né? Esse versículo 13, ele é muito usado no meio cristão. Principalmente quando vão iniciar um culto ou em uma reunião de oração. Só que, infelizmente, pouco é falado no contexto desse versículo. Às vezes, geralmente só lê o versículo, mas pouco é falado no contexto desse versículo. E nós vamos perceber que no término dessa meditação, que nós podemos entender algumas coisas. Que o contexto desse versículo, ele nos diz que, primeiro, nós precisamos crescer no sofrimento. Segunda coisa, restauração deve vir acompanhada com obediência. Terceira coisa, os falsos profetas falam o que queremos ouvir. Mas o principal é que o contexto desse versículo vai nos dizer que nas nossas dificuldades, Deus não deixa de falar ao seu povo. Nos dias difíceis, Deus não deixa de falar ao seu povo. E é sobre isso que nós vamos tratar esta noite. Vamos entender, irmãos, o contexto desse capítulo 29. Por 23 anos, o profeta Jeremias exortou a nação de Israel. Mas nós sabemos que o povo não ouviu a sua exortação. O povo estava idólatra. O povo tinha virado as costas para o Deus de Israel. O povo estava subindo a montes para sacrificar animais, para oferecer ofertas aos deuses pagãos. E Jeremias ali dizendo: gente, voltem o coração de vocês para o Senhor. Mas o povo não escuta. Como consequência disso, Deus castiga o seu povo com o cativeiro. Você não precisa abrir, e se puder colocarem aqui, 2 Reis 17, do 7 ao 14, vai nos dizer qual foi o motivo do cativeiro. Vai dizer assim: tal sucedeu, tal o quê? O cativeiro sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações
que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Então, esses versículos nos dizem por que é que Deus mandou o cativeiro. O que é cativeiro? O povo foram presos. Então, o profeta Jeremias, ele profetizou em Israel do ano 627 a 580 antes de Cristo. O profeta Jeremias, ele começou a profetizar no 13º ano do rei Josias, quando as coisas iam bem. Mas o profeta Jeremias enfrentou vários reinados maus e perversos. Mas, irmãos, o livro de Jeremias tem um detalhe. O livro de Jeremias tem uma singularidade. É que o livro de Jeremias, ele não é escrito numa ordem cronológica. Nós vamos ver, se você ler todo o livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele profetizou antes do cativeiro, mas ele também vivenciou o cativeiro. E esse capítulo 29, que nós vamos trabalhar esta noite, o contexto é que Jeremias estava vivendo o cativeiro. Vamos ler os versos 1 e 2 do capítulo 29. Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Vamos entender. Em 597 a.C., vai acontecer a primeira invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. Por causa do pecado do povo, por causa da obstinação e a dura cerviz do povo, com a permissão de Deus, Deus faz com que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. E o que é que acontece quando Nabucodonosor invade Jerusalém? Você não precisa abrir, mas Jeremias 52, 28 vai nos dizer que nessa primeira leva que Nabucodonosor entra em Jerusalém, Nabucodonosor leva 3.023 pessoas. Qual era o objetivo de Nabucodonosor levar essas pessoas? Impedir que a nação de Israel tivesse condição de se reconstruir. Porque nós vamos ver que ele leva as pessoas chaves. Ele não leva qualquer pessoas.
E o verso 1 e 2 vai nos dizer: irmãos, só ficou em Jerusalém os pobres para cuidar das vinhas, porque tinha que ter a fabricação de vinho, e para cuidar das lavouras, porque tinha que ter trigo. Ele só deixou os pobres. E ele leva algumas pessoas. Quem eram essas pessoas? Os versos 1 e 2 vai nos dizer: primeiro, o rei Jeconias e sua mãe, que ali se entregam como prisioneiros. Os oficiais. Quem eram os oficiais? Os anciões, os sacerdotes, os eunucos, os príncipes e os jovens. É nessa leva que vai Daniel e seus 3 amigos. Ele leva os carpinteiros e ferreiros. Ou seja, irmãos, Israel ficou sem mão de obra, sem carpinteiro e sem ferreiro. Mas Nabucodonosor também vai levar alguns profetas, entre eles Ezequiel. Só que Jeremias fica. Jeremias não é levado cativo. Jeremias fica em Jerusalém. Só que teve um problema. Foram levados também falsos profetas. E esses falsos profetas estavam profetizando mentira. Sabe o que era que esses falsos profetas estavam dizendo? Primeiro, quando eles estavam vendo o sofrimento do povo sendo levado para outra terra, eles diziam: pare com isso, o cativeiro vai ser breve, vocês vão voltar logo. Os falsos profetas não estavam, eles pregavam paz, restauração, prosperidade e vitória, diferente de Jeremias, que embora tenha ficado em Jerusalém, mas pregava arrependimento para o povo. Pregava que o povo tinha que buscar a Deus para que a situação deles fosse mudada. E eu agora pergunto a vocês: qual foi a mensagem que atraiu o povo? Vamos lá? A dos falsos profetas. Porque no aperto, quem é que quer ouvir? Se arrependa. No aperto, quem é que quer ouvir? Meu irmão, olhe seus erros. Não. Então, a mensagem que o povo de Deus recebeu com bom grado foi aqui: olha, o cativeiro vai ser logo. Parem de sofrer. Deus já decretou a vitória. Eis que te digo, eu estou vendo aqui que o anjo está me dizendo que vocês estão perto de voltar para Jerusalém. Não sofram. Por causa disso, Jeremias vai escrever uma carta. Ele escreve uma carta em Jerusalém ao povo que estava preso, cativo na Babilônia. É a primeira vez que surge o gênero epístola que no Velho Testamento, que alguém escreveu uma carta. Irmãos, aí talvez você esteja perguntando: Janeide, qual é a importância dessa carta para nós hoje? Irmãos, nós também somos exilados nesse mundo. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros. E que situação triste desses cativos. Eles estavam exilados. Essa palavra exílio, quando vai para o hebraico, é desnudar em sentido mal. Ou seja, os exilados estavam despojados, desnudos. Quando eles iam presos para a Babilônia, deixavam suas riquezas, deixavam seus empregos, deixavam suas casas, deixavam tudo. Eles perdiam tudo. E aquele povo, quando se vê sem nada, eles se sentiram desamparados. Eles se sentiram sem segurança. Eles se sentiram sem vergonhas.
Aliás, com vergonha, sabe por quê? Porque os povos pagãos olhavam para a situação deles e diziam: cadê o Deus de vocês? Que está permitindo vocês nessa situação? O sentimento de um exilado é ele estar onde ele não deseja estar. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós estamos exilados com nossas perdas, luto, problema familiar, uma doença, uma crise financeira, uma decepção. Irmãos, dois sentimentos entristeciam esse povo no cativeiro. Primeiro, estavam separados dos seus familiares. Você tem noção do que é isso? Você ser separado dos seus familiares, ir para uma terra, nova língua. Eles não dominavam a língua dos daquele povo. O que eles precisavam, como iam se comunicar? Você viaja para outro país para passear, para descansar, mas se você não dominar a língua, você é um analfabeta. Você não sabe pedir um copo com água. Tudo tem que ser na mímica, tem que ser no gesto e pedir a Deus que entenda. Imagina você estar cativo num país, você não dominava a língua, novos hábitos, nova comida. Meu Deus, como esse povo sofreu. E tinha um detalhe que os comentaristas vão falar. Que quem ficou, que quem foi, se achava mais pecadores do que os que ficaram. Diz: puxa vida, se Deus me deixou cativo é porque realmente eu sou um pecador. Aí é nesse contexto, e é isso que nós vamos olhar aqui, que Jeremias, ele vai escrever uma carta para o povo. E essa carta iria significar o seguinte: que mesmo nas piores tribulações, Deus estava preocupado com seu povo. Mesmo em terra estranha, Deus fala com o seu povo. Deus não deixa de falar com o seu povo. Deus aqui vai falar através de uma carta. Deus hoje nos fala, irmãos, pela sua palavra. Deus nos fala hoje pela sua palavra escrita, pela sua palavra pregada, através do Espírito Santo em nosso coração. Deus usa homens e mulheres sábias que nos aconselham. Deus fala. Deus não permanece mudo nas nossas dificuldades. Deus não está calado nos nossos problemas. Deus fala. O problema é: ou nós não ouvimos, ou nós fazemos de conta que não ouvimos. Mas Deus continua falando. E essa carta era símbolo disso, que Deus iria falar. Verso 3 diz assim: a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias escreve uma carta e ele manda por Elasa e Gemarias. Quem eram essas duas pessoas? Eram as duas pessoas que o rei Zedequias tinha escolhido eles para falar com o rei da Babilônia. O assunto que esses homens iam falar com o rei da Babilônia, nós não sabemos, ou acerca do pagamento de impostos, ou até como tratar a situação dos cativos. O que importa é que Jeremias aproveita a ida deles à Babilônia
Porque, irmãos, talvez esse fosse o único meio. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Então talvez esse fosse o único meio de Jeremias mandar uma carta. Para você ver a situação dos cativos, estavam lá sem notícia nenhuma. E Jeremias escreve essa carta. Vamos ver agora o conteúdo da carta. Verso 4. A primeira coisa. Aí na parte C do 3 diz assim: os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia, a carta dizia o quê? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Interessante que Jeremias poderia começar assim: eu, Jeremias, profeta do Senhor, estou escrevendo para vocês que estão exilados. Não, ele diz, assim diz o Senhor. Jeremias estava dizendo, não sou eu quem estou falando. Quem está falando é o Senhor. O Senhor se preocupa com vocês. E ele vai dizer assim, olha irmãos, que coisa sensacional. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu não sei na sua Bíblia, como é que está aí escrito Senhor dos exércitos? Em letra maiúscula. Todas as vezes que tem essa citação, Senhor dos exércitos, com letra maiúscula, a ideia é que existe uma guerra, nós somos os soldados, mas nós temos um general de guerra. Jeremias estava dizendo, vocês estão passando uma luta muito grande, vocês estão passando uma tribulação muito grande, mas o Senhor, que é o general de guerra, é Ele que luta por vocês. Vocês não estão sozinhos, vocês são soldados, e como soldados a única posição é se manter de pé, porque quem guerreia é o Senhor. Deus ainda é Deus de Israel, irmãos. Nossas lutas, quem luta por nós é Ele. Nas nossas adversidades, quem nos sustenta é Ele. Quem nos direciona é Ele, quem nos alimenta é Ele, quem provém é Ele que nos guarda. Sabe qual foi o problema de Israel? Foi esquecer que Deus era quem guerreava suas guerras. Por isso que Davi, quando olha para Golias, Golias ali enfrentando o povo, dizendo, vem, e não tem homem aqui não. E Davi diz, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. É o Senhor que guerreia as nossas lutas, porque eu e você não tínhamos condições de enfrentar, porque tem hora que é difícil demais, tem hora que é pesado demais, tem hora que é amargo demais, tem hora que é penoso demais. É o Senhor. E ele vai dizer assim, o Deus, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Deus estava dizendo, eu sou soberano. Não foi Nabucodonosor. Irmãos, nem toda a força da Babilônia podia fazer algo se não tivesse a permissão de Deus. Não tem hostes do inferno
que possa fazer alguma coisa contra você, se não tiver a permissão de Deus, porque foi assim com Jó, e é assim comigo e com você. Para tocar em nós tem que ter a permissão de Deus. Crente não tem medo de macumba, crente não tem medo de inveja, crente não tem medo de olho gordo. Quem nos guarda é o Senhor. Ele estava dizendo, Deus está no controle da situação. Foi permissão de Deus. Israel precisava dessa correção. O propósito do sofrimento é mudar o nosso caráter. Irmãos, eu não sei porque as coisas demoram a acontecer. Eu não sei porque tem sofrimento que persiste. É Deus trabalhando em nós. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo tem um propósito. Então ele estava dizendo, fui eu que deportei vocês. Jó 5,18 vai dizer, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere, mas as suas mãos curam. E o comentarista vai dizer assim, a atitude de considerarmos que somos o que Deus determinou que sejamos, nos ajudará muito. Podemos aceitar melhor as nossas aflições, tornando-nos pacientes sobre tais aflições. Irmãos, diante das dificuldades, abra seus ouvidos e diga, Senhor, eu quero ouvir. Senhor, o que tu queres falar? Eu preciso ouvir a tua voz. Versos 5 e 6. Diz assim, edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Vivam os dias aí maus da melhor maneira possível. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Desfaçam as malas, porque o estreito vai demorar. Os falsos profetas, nós vamos ver, estavam dizendo assim, só vai durar 2 anos. Aí Jeremias disse, vai não. Deus está mandando dizer, construa casa. Quem vai construir casa em um lugar que você não quer ficar? A gente não diz, irmãos, a gente faz uma viagem de 15 dias. Se a gente chegar numa casa que tiver 30 pessoas, aquelas casas de praia que o povo diz assim, mulher, vai passar o final de semana na minha casa. Quando tu chega tem 30 pessoas, um banheiro. Tu nem as malas desfaz. Eu digo, amanhã mesmo eu vou me embora. É essa a sensação. Deus me defenda de eu ficar aqui. A rodada no café da manhã, não sei quantas cuscuzeiras. Tome cuscuz para ver se, de tanta gente que tem. Isso não é que um passeio. Isso é um exílio. Olha, não me chame para esse canto não, que eu estou ficando velha. O meu negócio agora, eu prefiro ficar em casa. Então, você, nem as malas você desfaz. Você diz, Deus me defenda, eu vou me embora. Aí Jeremias está dizendo, primeiro, construa casa, porque o negócio vai demorar. Se conformem, vocês vão viver na Babilônia. Sabe por quê, irmãs? Porque se Deus é conosco, Ele é em qualquer lugar. O problema não é aonde você está. O problema é que você não está perto de quem deve estar. Porque crente dá fruto aonde ele estiver. E sabe por que Deus disse plante e construa casa? Porque o cativeiro, irmãos, ia demorar 70 anos. E se eu ouvisse essa profecia, eu tinha me acabado. Porque se eu tenho 53, eu ia morrer na Babilônia. Quem aqui
ia voltar. Eu acho que talvez aquele menino ali que está de braço, meu Deus, o pastor Ron dizendo que é ele, mas é muito ousado. 130. Não ia, irmão. Eu acho que essas crianças, talvez, aquela ali que está de braço, Bernardo, a de Rayane, era quem ia voltar. Mas eu e você ia morrer na Babilônia. Aí Deus estava dizendo: edifique casas, tornem a Babilônia o seu lar. Sabe qual é o desafio? Morar na Babilônia e não amar a Babilônia. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O desafio não é aquele seu trabalho que tem prostituto, que tem gente que conta piada, que tem gente que bota chifre no marido. O problema não é esse. O problema é você não gostar de estar compactuando com isso. O problema não é jovem crente estar na universidade e sair esquerdista, gritando Lula livre, com os cabelos desse tamanho, vermelho, e uma blusa que diz Che Guevara. Não é. O problema é você estar lá e gostar. O problema é esse, irmãos. Nós não somos monges que a gente vai para um mosteiro para que a nossa carne seja sacrificada. Não. Vai dar fruta aí. E ele diz mais: não diminua não, bota para ter menino. Bota para ter menino, porque são os meninos que vão sair daí. Casem e casem seus filhos. Um adentro aqui. Ele não estava dizendo que tinha que casar com os filhos dos babilônios. Porque é isso que acontece. E nós vamos ver que Esdras e Neemias vão censurar. Não, Deus não quebra princípio. Multiplicai-vos, porque os filhos de vocês vão sair vivos. Não, ou seja, irmãos, e talvez essas pessoas pensassem assim: e eu vou ter menino num tempo desse? Os crentes hoje dizem isso, né? Janeide, e eu vou ter menino num tempo ruim desse? O tempo sempre foi ruim. Não existe tempo ruim para você botar a sua herança na terra. Educar com diferença. Educar com valores cristãos. Imagina se todo crente disser isso: o tempo está terrível, como é que eu vou ter menino? E Deus disse: multiplique, plantem. E quem planta demora a colher, ou não? Construa casa, faça com que seus filhos casem, tenha menino e plante. Ou seja, Deus estava dizendo: em tempo difícil, não diminua, cresça. Em tempo difícil, não fique em casa chorando. Em tempo difícil, não fique só reclamando e não fazendo nada. Cresça. Sabe por quê? Porque o povo do mundo, nas dificuldades, cumpre com o seu papel. Eu gosto muito de documentários. E esses últimos que eu assisti foi o de Rita Lee. Que mulher terrível. Esotérica, mundana. Você pode ver que as músicas dela atacam o cristianismo. E sabe por que ela entrou em uma depressão profunda? Porque no dia que o pai dela morreu, ela tinha um show. E ela disse: eu não posso cancelar o show. Eu vou fazer o show. No dia que a mãe dela morreu, ela tinha outro show. E ela disse: eu não vou cancelar o show, porque eu tenho um compromisso com os meus fãs. E a gente tem um probleminha assim. E diz: hoje de manhã a gente passou uma angústia lá em casa, com a situação de Valberto. E eu dizia: Senhor, me ajuda, eu tenho que pregar hoje, Senhor. Eu não tenho condição não, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida.
Como a gente é fraco. Está na dificuldade, multiplique. Não pare. Frutifique. Foi isso que Deus disse ao povo. Verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmão, é só lapada. Por isso que o povo era mais fácil ouvir os falsos profetas. Olha o que Deus diz. Quer ter paz? Se sujeite ao rei da Babilônia. Ore pela paz que da Babilônia. Como você vai orar por alguém que está lhe afligindo? Como você vai orar por alguém que está lhe oprimindo? Deus estava dizendo: não tramem, não falem mal, não odeiem, não tenham amargura. No devido tempo Deus vai entrar em ação, porque Deus é o nosso juiz. Porque na paz da Babilônia vocês terão paz. Irmãos, nós precisamos perdoar, não é nem tanto pelo outro, é por nós, para a gente ficar leve. Eu não estou dizendo que você vai andar com pessoas que às vezes você sabe que continua ruim. E eu, sinceramente, eu cheguei num estágio que tem pessoas que realmente não dá para você andar. Mas você não tem que ter amargura. Você não tem que ter ódio. Você não tem que ter rancor. Se precisar, ajude dentro do possível. Aí ele está dizendo: ore pela paz da Babilônia. Porque vocês orando pela paz da Babilônia, vocês terão paz. Deus estava dizendo assim: cuide dos sentimentos de vocês, para vocês não serem amargos, não serem pessoas pesadas. Verso 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Deus estava dizendo: construam casas, que o negócio vai demorar. Tenham paz com vocês e com os outros. Mas também não escutem os falsos profetas. Você não precisa ler agora, mas se você quiser ler em casa, o capítulo 28 vai nos dizer a luta de Jeremias contra Ananias. Ananias era esse falso profeta que estava dizendo que o cativeiro só ia durar 2 anos. Os falsos profetas anunciavam sempre vitórias e triunfos dos soberanos. Irmãos, hoje não é diferente. Os falsos profetas não estão preocupados com as almas do seu rebanho. Nesses dias atuais, a mídia televisiva e até os púlpitos estão cheios de mensagem onde só se prega abundância. Eu duvido esses cultos dos falsos profetas, se eles pregassem o evangelho, não ficava um. Eu conheço uma pessoa que foi de uma seita. E ela disse que tudo que eles iam fazer tinha que consultar a Bíblia. Só que era assim, ó. Aí ela disse: eu não sou besta. Disse que tinha que ser 3 vezes. Aí ela disse que quando abria que dava errado, ela dizia: não, esse não foi para mim não. Um mais ou menos. Foi para mim. Um foi bom, foi para mim. Aí já tá. Um bom e um mais ou menos. Aí. Foi bom, pronto, 2-1. E você fica rindo, mas ela levou a vida dela inteira. Ela ia comprar um piso para a casa dela e ela fazia isso.
Uma viagem que ela ia fazer, ela fazia isso. Falsos profetas, irmãos. É muito fácil para mim chegar aqui e dizer: irmãos, Deus está me mostrando que tem uma pessoa com problema. Me diga. Deus está me mostrando que tem uma pessoa no seu trabalho que tem raiva de você. Irmãos, ele estava dizendo: não escute. Irmãos, está com problema. Procura uma pessoa para orar com você, para escutar você, para lhe dar um direcionamento bíblico, que muitas vezes vai ser contra a sua palavra. A Aurivan Marinho disse que foi aconselhar um casal que estava se separando. Ela queria separar e ele não. Aí disse que ela começou a dizer assim: olhe, pastor, eu acho. Ele disse: pronto, irmã, o aconselhamento terminou agora. Porque se a irmã acha, a irmã já está errada. Procure pessoas que queiram o seu bem. E quem quer o seu bem, fala o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Procure pessoas que estejam preocupadas com a sua alma, com o teu espírito, com o teu destino eterno. Mesmo que você esteja desmantelado, essa pessoa vai dizer: deixa essa mulher e volta para sua esposa. Isso é porque ele ama. Pare de ouvir os falsos profetas. Verso 10 e 11. Vamos lá. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo aqui: olha, existe tempo para tudo. E o tempo de vocês aí vai ser 70 anos de cativeiro. Eu teria me acabado, porque eu ia morrer na Babilônia. E pastor Rony também, não se iluda. Eles que nem fosse com fralda geriátrica ele ia sair. Duvido, com 100 e poucos anos. A gente ia ficar tudinho, irmãos. Você tem maturidade para você ouvir isso? Deus estava dizendo: tudo é no meu tempo. Tudo. E quando a gente não espera o tempo de Deus, a gente tem problema. Irmãos, espera o tempo de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua opinião. Todas as vezes que o homem tomou a frente de Deus, deu problema. Abraão com Sara. O tempo é de Deus, espere o tempo de Deus. E ele vai dizer: eu que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte. Sabe por quê? Porque o povo de Edom, e está lá no Salmo 137, 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até aos fundamentos. Obadias 1,14 vai dizer, falando do povo de Edom: não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Os historiadores vão dizer que o povo de Edom, inimigo do povo de Deus, quando via que o povo de Israel estava fugindo para não ser cativo, entregava o povo. E estava dizendo: vai ser o fim deles. Mas Deus estava dizendo: não. Porque o povo de Deus, quem decide é Ele.
O nosso destino está nas mãos dele. O que nos parece mal, ele se destina para o bem. Sofrimento para crente não é para derrubar, é para aprimorar. É para aperfeiçoar. É para a gente se tornar melhor. Não adianta dizer, agora ela cai, ela nunca mais se levanta. Quem sabe é Deus. Quem executa é Deus. Quem determina é Deus. E ele está dizendo, sou eu que sei o que eu vou fazer com vocês. E são pensamentos de paz e não de morte. Verso 12, 13 e 14, para a gente terminar. Aí a gente vai entender o contexto. Lembra que quando eu comecei? Então, me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus aqui vai terminar essa carta com um pedido, dizendo, tenham intimidade comigo. Não adianta voltar para a Babilônia de qualquer forma. Irmãos, não adianta sair de problemas do mesmo jeito. A gente não vai aprender nada. Então, isso é uma interjeição, é uma ordem. Exprime algo que não foi cumprido, mas ainda dá tempo de fazer. Ele estava dizendo, vocês estão no cativeiro, mas ainda dá tempo. Me busquem. Deus ia mover eles a orar. Me invocareis. Me invoquem, exige tempo, exige entrega, exige santidade. Como eu vou invocar a Deus atolada numa vida secularizada? Em que eu acordo, não oro, não leio a Bíblia, não medito, passo o dia vendo porcaria. Como eu vou invocar o Senhor? Invoque a mim e eu vos ouvirei. Está difícil, irmãos? Ore. Como a gente tem presenciado isso nessa luta de pastor Valberto. Não sei o que Deus vai fazer, mas a gente tem orado. E sabe o que foi que o médico disse hoje? Olhe, eu não tenho explicação para esse homem estar vivo. Eu estou todo arrepiado. Isso só pode ser uma coisa espiritual. Ore. Está difícil? Ore. Oração faz aquilo que eu e você não conseguem fazer. Ore, irmãos, orar, orar, orar. Porque quando você ora, você está dizendo, Senhor, os recursos aqui esgotaram, mas Tu és o meu recurso. Tu és maior do que todas as coisas. Aí no verso 3 ele vai dizer, quando você orar, quando você me buscar, vai ter quebrantamento. Vai ter consciência de pecado. E o verso 14 ele diz, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, Deus muda circunstâncias. Essa sorte, quando vai para o hebraico, a raiz dessa palavra é transportar, é levar. E foi isso que Deus fez. Deus tirou o povo depois de 70 anos, no tempo dele, da forma dele, da maneira dele. E essas pessoas voltaram a congregar com os seus. Deus muda as circunstâncias. Em Cristo, nossas circunstâncias foram mudadas. Irmãos, o Evangelho é tudo na nossa vida.
O Evangelho é riqueza para a nossa família, é riqueza para nossos filhos. Nós tivemos a nossa sorte mudada. Invoque ao Senhor. Nem tudo está perdido. Existe fôlego de vida. O que deu fôlego de vida ainda pode fazer todas as coisas.